A Libertadores seguiu um roteiro mais ou menos esperado, né? Foi uma campanha muito fraca. Uma campanha que teve uma classificação com dificuldades na fase de grupos, mesmo caindo numa chave que teoricamente não era difícil. Uma campanha que teve derrota nessa fase de grupos para o fraquíssimo time do Palestino, jogando inclusive fora de casa, longe dos seus domínios, porque o estádio do Palestino não reunia as condições adequadas para os jogos de Libertadores, segundo a Conmebol. Então a partida foi mandada a mais de 300 quilômetros de distância da sede do time chileno. O Flamengo perdeu 2 vezes para o Bolívar, uma na fase de grupos e outra do mata-mata, mas que ainda assim valeu a classificação. Conseguiu ser derrotado pelo Peñarol no Maracanã, quando sofreu um gol a 13 minutos de jogo e não teve a capacidade de empatar o jogo, pelo menos, para chegar aqui em Montevidéu, no mínimo em igualdade de condições. Isso quando se sabia que o ideal seria uma vitória no Maracanã, de preferência por mais de um gol, impondo a maior qualidade técnica dos seus jogadores, o investimento feito no elenco do Flamengo, para que assim o time pudesse jogar com alguma tranquilidade aqui no campeão del Ciclo. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Flamengo perdeu, não teve capacidade, não teve calma para buscar um empate, acabou sendo derrotado no Maracanã. E quando chegou aqui em Montevidéu, depois de uma semana intensa de preparação, especificamente para esse jogo, mesmo deixando de lado o brasileiro no final de semana, uma decisão até acertada, porque a única chance do Flamengo aqui em Montevidéu seria uma preparação muito forte para o jogo contra o Peñarol, o jogo de volta. A preparação aconteceu, mas o resultado não veio. E não veio porque o time, embora tenha feito um bom primeiro tempo, o Flamengo na primeira etapa foi um time que procurou controlar o jogo, teve posse de bola, criou situações, não correu riscos diante do Peñarol. O Peñarol não teve muitas chances no primeiro tempo, praticamente não atacou, marcava no seu campo. Tanto que o primeiro chute a gol do Peñarol foi aos 21, quase 22 minutos, uma falta batida pelo Léo Fernandes. Falta essa que só aconteceu porque o Léo Ortiz cometeu um erro, forçando um passe pelo meio da defesa adversária. A bola foi recuperada pelo time uruguaio e no contragolpe o Plata fez a falta para evitar o pior. Nessa cobrança o Rossi trabalhou. E foi uma das raras intervenções do goleiro do Flamengo. Talvez a mais difícil até, porque durante todo o primeiro tempo o Flamengo martelou e não finalizava mesmo quando tinha oportunidade para isso. O Peñarol foi sustentando aquele 0-0, conseguiu virar o placar, virar para o segundo tempo mantendo o placar em branco, que era o seu objetivo, e com isso o Flamengo se viu num problema. Fizesse um gol na primeira etapa, teria condições de voltar para o segundo tempo em igualdade de condições no confronto, para tentar pelo menos administrar melhor a situação e os nervos. Mas com o 0-0 entrou numa vibe muito parecida com aquela do Maracanã, quando foi um time apressado que queria resolver tudo em poucos toques, quando era necessário tempo, troca de passes, paciência, para chegar a algum lugar num confronto contra um time muito fechado. Então o tempo foi passando, o Peñarol administrando o resultado, não saía do seu campo, até que em dado momento, lá pelos 15, 20 minutos, o time uruguaio começou a agredir. Percebeu, por exemplo, que a mudança feita pelo Tite com a saída do Varela e a entrada do Wesley e a saída do Plata para entrar o Gabriel Barbosa, o ex-Gabigol, o Flamengo ficou com o lado direito mais frágil, defensivamente falando, porque Plata é bom na recomposição e Varela é um lateral mais marcador do que o Wesley. O resultado disso foi que o time uruguaio começou a agredir, começou a atacar, a torcida cresceu, a torcida que ficou até em silêncio boa parte do primeiro tempo diante do domínio do adversário, e pouco a pouco o Peñarol conseguiu transformar a partida num jogo mais acelerado, um jogo mais de trocação, que não era interessante para o Flamengo. Mesmo assim, não correu grandes riscos do time carioca, mas passou a trabalhar de forma afoita, acelerando o jogo, esticando bolas, a De La Cruz muito mal, a Arrascaeta se arrastando no gramado, e Gabriel simplesmente não existiu. Gabriel não existiu em campo. A escalação do jogador, o próprio Tite falou na coletiva, embora não concorde com a escalação do jogador, eu entendo o que ele quis dizer. Quando falou que se escala o Gabriel, reclama, se não escala, também reclama. Mas ele, como técnico, tinha que ter personalidade e coragem de não colocar em campo um jogador que há muito tempo nada acrescenta e que nada faria. O Flamengo piorou com a entrada dele. Perdeu o ímpeto do Plata, que bem ou mal, até perdeu no gol feito no primeiro tempo, quando hesitou e não finalizou na pequena área. O Flamengo perdeu força, perdeu recomposição e nada acrescentou o camisa 99, o ex-camisa 10, que também já foi camisa 9, o Gabriel Barbosa. E o Flamengo passou a jogar de forma aleatória, tentando gol de qualquer maneira, como foi em boa parte do jogo do Maracanã. O resultado disso não foi evidentemente nada bom. O Peñarol conseguiu administrar, fazendo uma serinha, a cada queda do jogador fazendo o tempo passar, e o jogo foi se arrastando, e o Flamengo não teve condições de chegar nem perto de igualar o placar, exceto por lances fortuitos, como uma defesa do goleiro do time do Peñarol, já no final, quando o Gabriel tentou ali desviar, né, uma bola, até no início da jogada, uma bola do Matheus Gonçalves, né, e o goleiro Aguirre conseguiu fazer ali uma intervenção importante. O fato é que o Flamengo foi mal, o trabalho do Tite é um trabalho que eu considerava até aqui razoável, e agora razoável, digamos, com viés de baixa para ruim. Na Libertadores foi péssimo, no cômputo geral é razoável. E por que é razoável? Bem, o time está ainda numa posição ali entre os 4 primeiros do Brasileiro, está vivo na Copa do Brasil, então não é um trabalho ruim, mas é um trabalho razoável. Na Libertadores, péssimo. Sem dúvida alguma, na competição mais importante, péssimo. O próprio técnico admitiu nas entrelinhas que o trabalho não é bom na principal competição, embora não tenha respondido de forma minimamente objetiva às várias perguntas que foram feitas na entrevista coletiva. O Tite mais enrolou do que respondeu, e o Flamengo também mais enrolou do que jogou. E quando tentou jogar de forma mais agressiva, foi de forma afoita, atabalhoada, sem organização,
de uma maneira que dificilmente chegaria a algum lugar. O fato é que o Flamengo deixa mais uma vez a Copa Libertadores, como foi no ano passado, num confronto contra um adversário tradicional, mas um adversário inferior tecnicamente, com investimento muito mais baixo. No ano passado, o Olímpia tinha até transferban, vários problemas, e fez 3-1 no Flamengo, depois de o Flamengo abrir 2-0 no agregado, porque venceram do Rio pelo placar mínimo e abriu o placar com o Bruno Henrique logo no começo do jogo em Assunção. 3 gols de cabeça, Flamengo eliminado. E agora, o time do Peñarol, um time melhor, um time mais organizado, um clube 5 vezes campeão da Libertadores, mas o último título no distante ano de 1987, e que se preparou muito bem para esse confronto. É impressionante o que acontece nos jogos entre esses dois clubes em Libertadores da América. Flamengo e Peñarol se enfrentaram 6 vezes. O Flamengo nunca fez um gol. Foi eliminado em pleno Maracanã, com Zico e companhia, em 1982, quando o Peñarol ganhou o título da Libertadores depois do Mundial de Clubes. Não venceu em 2019, quando o Flamengo perdeu no Rio por 1-0 gol de Viatra e empatou sem gols na fase de grupos. Aqui no campeão deu sigla e avançou, ainda com Abel Braga, antes de assumir o técnico português Jorge Jesus. E nesse ano perdeu no Maracanã e voltou a empatar sem gols aqui. Ou seja, o mesmo roteiro. Só que naquela oportunidade o empate era do Flamengo para avançar na fase de grupos. Dessa vez o empate era no mata-mata do time do Peñarol. Ou seja, o Flamengo não consegue sequer marcar um gol no time do Peñarol. Isso é histórico, isso é impressionante. Mas uma das razões pelas quais não marcou foi a falta de finalizações. É um time que trabalha a bola, mas não finaliza, não arremata. Isso já é um problema anterior até ao Tite. E o próprio Tite não conseguiu corrigir isso. Foi perguntado a respeito da coletiva e meio que admitiu que não conseguiu resolver. Aliás, ele não conseguiu resolver vários problemas da equipe. A gente pôde perceber isso durante o jogo. A culpa do Tite, é dos jogadores também, o que explica o Arrascaeta se arrastando em campo, o que explica as atuações do De La Cruz, o maior investimento feito pelo clube no pagamento à vista. E o maior investimento de todos, o Alcaraz, que o Tite não usou. Alcaraz é um jogador de apenas 21 anos, impetuoso, tem força, chegada na área, gosta de chutar para o gol, ao contrário dos jogadores que tocam para o lado, que hesitam, que só chutam quando tem a condição perfeita para o arremate, caso de Gerson, caso de Arrascaeta e outros. O Alcaraz não, o Alcaraz é aquele cara que recebe, abre e chuta para o gol, e não entrou em campo. No final, o Fabrício Bruno teve que sair, e aí o técnico colocou o quê? Davi Luiz, que foi para a área como se fosse um atacante. Ora bolas, se era para fazer isso, melhor colocar um Alcaraz e jogar com um zagueiro apenas. Ficaria apenas o Léo Pereira. Naquela altura, o Flamengo tinha que ir para tudo ou nada. Não faria a menor diferença tomar um gol ou marcar um gol, ou não marcar. Aliás, não faria a menor diferença naquela altura tomar um gol ou ficar no 0-0. O que importava era ir ao ataque. Então o Tite foi mal nas escolhas também, escalou, repito, Gabriel Barbosa pelo nome, pelo peso, a chamada carteirada. Não que o jogador tenha dado uma carteirada, mas o seu nome pesa bastante, por isso a expressão. E ele acabou escalando por isso. Quando poderia ter buscado, por exemplo, a entrada do Matheus Gonçalves mais cedo, um jogador que vai para cima, que dribla, que está em bom momento, que fez um bom jogo contra o Grêmio, marcou inclusive um gol lá em Porto Alegre. Enfim, Tite se equivocou, foi muito mal, os jogadores atuaram mal, a semana de preparação resultou no primeiro tempo até bom de estratégia, bom na proposta, mas faltando sangue nos olhos, faltando algo mais, faltando a definição. E o Flamengo sem o Pedro não tem jogo ofensivo efetivo. Isso aí não tem. O Flamengo tem um time montado em função do seu centroavante. Como ele se machucou, a situação fica realmente muito complicada, o time produz muito pouco. E agora, o que vai ser do Flamengo na temporada? Na coletiva, depois do jogo, ao lado do técnico, estava o goleiro Rossi, que lembrou que faltam muitos jogos no Campeonato Brasileiro, mas é muito improvável que o Botafogo e o Palmeiras, até o Fortaleza, percam pontos a ponto de permitir que o Flamengo se aproxime, ultrapasse e ganhe o campeonato. Possível é, mas é improvável, até pelo futebol que o Flamengo vem jogando. E na Copa do Brasil, um confronto contra o Corinthians, que seria de grande diferença técnica pelos times que os dois apresentavam há poucas semanas, muda bastante com as inúmeras contratações feitas pelo Corinthians, independentemente de sua enorme crise financeira. O jogo fica mais próximo, o Flamengo embaixo, depois com essa eliminação, corre um risco sim, diante de uma equipe que luta contra o rebaixamento. O Corinthians é um time da zona do rebaixamento. Em suma, um desastre absoluto, o Flamengo na Libertadores da América, uma campanha pífia e sem nenhuma perspectiva nessa reta final de ano, porque essa eliminação vai deixar sequelas. Dificilmente alguém eliminado como o Flamengo foi despachado pelo Peñarol na Copa Libertadores, que é a principal competição do continente, sem sofrer alguma consequência disso. E com isso, o que teremos é mais uma temporada que vai se encerrando de forma melancólica. E mesmo que ganhe a Copa do Brasil, não irá atender os anseios do torcedor, que esperava muito mais depois de um patético 2023.